nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós o louvamos de todo o nosso coração, pelo seu amor por nós. Cada segundo de nossa vida é um gesto do amor que Deus tem por nós. É neste precioso momento da partilha da palavra que nós podemos ingerir essa pessoa eterna, o Verbo eterno de Deus. A palavra dá testemunho da Eucaristia. A Eucaristia realiza a palavra, tudo o que a palavra promete, né? Eu vos dou a vida eterna, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. A Sagrada Escritura dá testemunho da Eucaristia, e a Eucaristia faz viver todo aquele que nela crê, porque é o testemunho da palavra. E o momento que partilhamos hoje é Evangelho de São Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 8: digo-vos, tudo o que me reconhecer diante dos homens, também o Filho do Homem o reconhecerá diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que tiver falado contra o Filho do Homem, obterá perdão. Mas aquele que tiver blasfemado contra o Espírito Santo, não alcançará perdão. Quando, porém, vos levarem às sinagogas perante os magistrados e as autoridades, não vos preocupeis com o que haveis de falar em vossa defesa, porque o Espírito Santo vos inspirará naquela hora o que deveis dizer. Olha, um dos aspectos que me fez lembrar nessa palavra, todo aquele que tiver falado contra o Filho do Homem obterá perdão. Ou não só falar, mas cada gesto, cada atitude, cada pensamento contra o Filho do Homem obterá perdão. Mas aquele que tiver blasfemado contra o Espírito Santo não alcançará perdão. Não é necessário que ninguém fale para você os pecados que você tem. Não é necessário que alguém diga para mim os pecados que eu tenho. Eu os sinto gritar em mim todos os momentos. Quando eu sinto orgulho, quando sinto inveja, quando sinto vaidade, quando sinto orgulho, quando eu fico apreensivo. Uma pessoa pode vir tirar o meu lugar, tirar o meu espaço, ou a minha, entre aspas, a minha glória, o momento em que eu estou vivendo ali. Por menor que seja a exposição que eu tenha, seja no trabalho, seja na família, seja na sociedade. Nós vemos aí quanta luta nos meios de comunicação para as pessoas permanecerem à frente. Ouvi uma vez uma reportagem que os artistas de televisão, eles brigam uns com os outros, porque ele ficou 2 minutos e meio em cena e o outro ficou 3, porque ele precisaria de uma exposição maior. É a glória, o desejo de glória do homem. Então, todos nós pecamos contra os mandamentos de Deus, como o próprio Jesus vai dizer: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a você mesmo. Quantas vezes nós vemos a necessidade de um outro, nós a podemos resolver e não resolvemos, nós podemos ajudar e não ajudamos. Então, é um pecado contra o Filho do Homem, contra o mandamento de Deus.
Mas se reconhecemos os nossos pecados, diz também essa palavra preciosa, Deus se compadecerá de nós se reconhecemos que, por exemplo, eu sou orgulhoso, eu sou invejoso, eu sou soberbo, eu não estou amando o meu irmão como deveria, eu não estou amando a Deus com todas as minhas forças. Olha, o reconhecimento do pecado, se a gente olhar só esse aspecto, amar a Deus com todo o teu entendimento, com toda a tua força, com toda a tua alma, se a gente parar diante disso, por exemplo, com todas as tuas forças, eu tantas vezes chego em casa cansado e não consigo fazer as obrigações que eu tenho para com Deus, eu negligencio, peço perdão, Senhor, meu Deus, por tanta fraqueza, por tanta frieza às vezes, falta de amor. Às vezes a gente acompanha, por exemplo, aí um jogo de futebol, um jogo de Copa do Mundo, a gente gasta ali 2 horas inteirinhas, porque a gente quer viver aquilo. Olha a força que nós empregamos, 2 horas, por exemplo, ou num jogo de futebol, ou numa reunião com os amigos, num churrasco. Quem passa, por exemplo, o dia inteiro num clube, num domingo, num sábado, que seja, fica lá 7, 8, 9, 10 horas, porque quer se distrair, mas tem força. Então tem força para ficar acordado, para fazer uma atividade. Aqueles que passam, às vezes, 2, 3 dias, uma semana, na beira do rio pescando. Olha, quanto tempo amarás o Senhor com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Ah, mas eu não posso me divertir? É claro que pode, o descanso da alma é sagrado. No 7º dia descansarás. É um dia em repouso, em honra do Senhor. É para você sentir toda a graça que Deus tem dado na tua e na minha vida. É para sentir essa graça, não é para ficar correndo atrás de muita novidade, se ocupando com muitas coisas que não nos levam a nada. E agora aqui, então, todos nós, a cada instante, a cada hora, a cada dia, cometemos muitos pecados pelo simples fato da negligência. Momentos que eu podia rezar e não rezei. Estou me lembrando agora de todos os momentos que eu poderia estar em oração e não o fiz. Perdão, Senhor. Olha, estou pecando contra o Filho do Homem. Ele me disse isso. Então, nós pedimos perdão, nossa fraqueza, nossa indignidade, nossa pobreza. Senhor, misericórdia, perdoa essa nossa fraqueza. Envia o Espírito Santo para nos fortalecer, nos animar, nos alegrar. O que é que o homem faz? Ele procura espantar a sua tristeza, mas a tristeza não pode ser espantada. Eu vou me divertir, eu vou no baile, eu vou passear, eu vou dançar até ficar mole das pernas, eu vou cantar, vou naquele show, A tristeza não se manda embora assim, com gestos. A tristeza se manda embora com a alegria de Deus, tentando perceber todo o bem que você tem na tua vida. Mesmo que, claro, todos nós temos problemas na família, no trabalho, no nosso convívio, na nossa igreja, às vezes nós vemos problemas. Ali, claro, estão ali, ninguém contesta isso. Jesus veio para os que estão doentes, e nós estamos doentes de inveja, de orgulho, de vaidade, de soberba, de vanglória. Outro dia estava assistindo um programa na televisão
E pessoas se glorificando mutuamente, porque o fulano fez isso, fez aquilo, aí depois voltou outro fulano e falando desse, não, porque eu reconheço que ele fez isso, glorificando a pessoa humana. Parece que o ser humano tem necessidade de ser glorificado, engrandecido, mas pecamos contra a humildade, contra Jesus. Aprendei de mim que sou manso, humilde de coração. Olha, só isso, quanta coisa temos para meditar, para entender. E agora ele continua assim: claro, a nossa multidão de pecados, nós os vamos reconhecendo, pedindo perdão, misericórdia, suplicando o dom do Espírito Santo para vencermos essa inércia, essa vida dormente que nós temos. Já viu um dormente de trem? Ele fica ali por ano, 20, 30 anos, sem se mover. É claro, tem a vibração dos vagões, da locomotiva, mas eu digo, não sai dali. 20, 30, 50 anos sem se mover. Por isso que acho que chama dormente também. É uma lembrança para nós não sermos dormentes, ficarmos durante 20, 30, 50 anos sem fazer um gesto novo de amor e de adoração ao Deus que nos criou. E agora aqui ele vai dizer, mas aquele que tiver blasfemado contra o Espírito Santo não alcançará perdão. Lembram-se quando Jesus expulsa um demônio? Os fariseus veem, você está expulsando o demônio pela virtude dos demônios. Olha, era pela força do Espírito Santo que Jesus expulsa e expulsará os demônios. É pelo poder de Deus, pela virtude do Espírito Santo. E os fariseus o acusavam de ser pelo poder do demônio que ele expulsava os próprios demônios. Jesus ainda lembra, olha que insensatez vocês estão dizendo. Como é que uma pessoa pode expulsar a si mesmo? Como é que você pode se expulsar da sua casa? Ora, até onde chega a insensatez daquele que não quer reconhecer a Deus? Como é que você vai se expulsar da sua própria casa? Ninguém jamais faz isso. Então aqui, o pecado contra o Espírito Santo é contra a palavra de Deus. E hoje, no mundo moderno, você vê, isso é palavra de Deus. São Paulo vai dizer, numa de suas cartas, o que eu prego, eu não aprendi de homem algum, mas mediante uma revelação de Deus, uma revelação do Espírito Santo. Não tem nada de humano o que eu prego para vocês. Então, isso é palavra de Deus. Toda vez que eu olhar para essa palavra e não a respeitar e a considerar como sendo palavra de Deus, eu estou pecando contra o Espírito Santo, porque foi o Espírito Santo que inspirou pessoas. Como diz São Paulo, o evangelho pregado por mim não tem nada de humano, nada de humano. É uma força de Deus, é uma luz do Espírito Santo. Você lê as cartas de São Paulo, são encantadoras todas elas, pela firmeza, pela disponibilidade, pelo arrojo, pela coragem divina com que esse homem foi inundado pelo Espírito Santo, foi envolvido, foi fortalecido, foi animado, anima mea domino. É o Espírito Santo que nos impulsiona, nos anima, nos ilumina. É por isso que a tristeza ou a infelicidade você não a disfarça. Você volta, você atira de dentro de si. Não é fazendo coisas fora de si que você vai tirar a sua tristeza, aí a sua sensação de inutilidade, de abandono, de não amor, que ninguém te ama. Não é isso. Você vai descobrindo na palavra
o valor que tem a tua vida, os momentos da tua vida, como Deus te chama para viver essa vida. Palavra é de Deus. Como diz, olha, soberbamente, divinamente, magnificamente, diz São João no começo da sua carta. Nós vimos a glória de Deus, nós vimos o verbo de Deus, nossas mãos tocaram, nossos olhos viram, nossas mãos tocaram o verbo de Deus, a palavra de Deus. Nele havia vida e a vida era a luz dos homens. Olha aqui, a luz resplandece nas trevas. Versículo 5 do capítulo 1 de São João: a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. Toda vez que uma pessoa afirma que isso aqui é palavra de homem, ele está pecando contra o Espírito Santo, porque ele está tirando dele próprio a oportunidade, a graça de ver o que Deus tem para ele, para o que Deus o chama, para que Deus realize nele. Deus tem uma promessa: eu vos deixo a paz. Mas quem é esse? Esse homem é Deus. Do princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por ele, sem ele nada foi feito. O Verbo era a verdadeira luz, versículo 9, que vindo ao mundo ilumina todo homem. Essa palavra ilumina todo homem. Então, aquele que não a considera, não a respeita como palavra de Deus, ele está pecando contra o Espírito Santo, porque ele não considera essa palavra como de Deus. Olha, versículo 10 do Evangelho de São João, capítulo 1, estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não o reconheceu. O mundo foi feito por ele, por Jesus, por ele, para ele, com ele. Sem ele nada foi feito, diz o Evangelho de São João. Então, cada vez que eu não considero essa palavra como palavra de Deus, todas as blasfêmias que você vê, ouve, é porque estão pecando contra o Espírito Santo, porque se recusam a ver nessa palavra a palavra de Deus. Se uma pessoa, um professor diz uma palavra, te ensina alguma coisa, você acredita, mas você sabe que aquilo é palavra de homem, uma palavra de ciência, por exemplo, não digo como dom espiritual, eu digo as ciências humanas. Por exemplo, olha, eu estava estudando e percebi que o ovo faz mal para você. Olha o que você vê aí. Então é uma palavra humana, ela pode ser contestada. Aí chega outros, não, porque faz muito bem, você tem tal benefício e tal, mais esse benefício. Então, você sabe que a sua credibilidade na palavra humana é limitada. Agora aqui não. São João está dizendo, o mundo foi feito por ele e o mundo não o recebeu. Ele era a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Não era o Verbo, era a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Quando falaram para você que comer ovo fazia mal, é uma palavra de homem. Agora diz aqui, tudo foi feito por ele, para ele, com ele. Isso jamais pode ser contestado. Ele estava, tudo foi feito por ele. O Verbo estava junto de Deus e o Verbo era Deus. O Verbo é Deus. O Verbo sempre será Deus. Essa palavra que, graças a Deus, nós a recebemos, é de Deus. Não é de ser humano nenhum, ela não pode ser contestada. Jesus vai dizer, nenhum só acento, nenhuma só sílaba, nenhuma cedilha será tirado dessa palavra sem que ela seja
comprida, tudo é luz, tudo ilumina. Peçamos ao Espírito Santo que bebamos dessa palavra, saboreemos, degustemos essa palavra como ela é, como São Paulo vai dizer também, pelo que ela é, palavra de Deus. Toda vez que uma pessoa não quer cumprir a vontade de Deus, nós temos pecado, os pecados Deus os perdoará em nome de Jesus, pela virtude do seu sangue derramado na cruz. Mas aquele que peca com o Espírito Santo e não acredita que essa palavra é de Deus, repito, palavra de São Paulo, o evangelho pregado por mim não tem nada de humano, mas ele é uma força vindo de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É uma palavra de Deus. Quando você não ouve uma palavra aqui, e você não a considera como palavra de Deus, não a respeita como uma palavra imutável e eterna, você está pecando contra o Espírito Santo, porque você está barrando a oportunidade de você conhecer a Deus. Vinde a mim todos que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos darei alívio e consolo. É uma palavra de Jesus. Então, se você está aflito, sobrecarregado, e você não vai a Ele, você não vai encontrar um verdadeiro alívio e um verdadeiro consolo. Pode ir atrás de milhões de pessoas, de milhares de seitas, de religiões que você vê aí que foram homens que fundaram, mas aqui o verbo era Deus. É essa força da palavra que nós cremos, que você e eu devemos crer com todas as forças da nossa alma, como diz o primeiro mandamento: amarás o Senhor com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua capacidade, com toda a tua inteligência. Procurarás a Deus aí no céu, na terra, eu digo no sentido de buscar o sentido de Deus para todas as coisas na tua vida, a eternidade, todo mundo que Deus criou te escolheu para você, para o homem, veio para nós, Jesus veio para a nossa salvação, te escolheu, nós somos filhos em Deus. Eu já não vos chamo de servos, diz Jesus, mas de amigos. Você que reclama aí que não tem amigos verdadeiros, aquele que não tem descanso para a sua alma, isso é palavra de Deus, não sou eu que a digo, é o próprio Deus que a diz. Vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos darei alívio e consolo. Claro, você pode se divertir, mas jamais com a intenção de encontrar alívio e consolo em outras coisas que não seja a palavra de Deus, porque aqui a palavra é de Deus. Eu vos darei alívio e consolo. Se qualquer outro chegar para você e disser eu vos dou alívio e consolo, ele está mentindo. Mas essa palavra é a de Deus e ele é fiel, ele não pode desdizer-se a si mesmo. Ele é fiel em tudo aquilo que Ele promete, em tudo aquilo que Ele nos oferece. Que o Espírito Santo ilumine a mim, a você, a todos nós, com a força do Espírito Santo, sermos levados a oferecer a nossa vida, consagrar a nossa vida, doar todo o nosso entendimento, a nossa capacidade, a nossa saúde, a nossa força humana, para o louvarmos, para o adorarmos e, olhando a sua palavra, beber dessa palavra que é a fonte da vida, como ele promete para a samaritana: aquele que beber da água que eu lhe der jamais terá sede. Você não precisará mais do consolo de ninguém, de nenhuma outra pessoa humana. É claro, os amigos que você tem na fé vão ser apoio para você também, não cair, não desanimar. Mas é Ele quem vai dar essa luz e essa força também aos amigos que te ampararem. Que o Espírito Santo nos ajude a todos nós, confessando os nossos pecados e crendo que essa é a palavra de Deus e não de homem nenhum.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, eternamente seja louvado.